Pronto. Ótimo. Seja bem-vindo, Jorjão. Vamos dar início aqui à nossa segunda aula do dia de hoje. Acabamos de falar na aula anterior sobre John Wesley. A gente vai voltar a falar nele já já. E agora a gente vai falar sobre George Whitefield, o outro grande servo de Deus que foi usado por Deus para fazer uma obra maravilhosa nessa terra. Então, eu convido agora, Felipe, você ler o slide para nós, por favor. George Whitefield. Primeiro grande avivamento. George Whitefield viveu em 1714 a 1770. Na sua vida adulta era tão conhecido quanto qualquer outra figura pública nos países de língua inglesa. Com apenas 22 anos, era um dos mais destacados proponentes do movimento religioso que sacudiu aqueles países que seria conhecido como o Grande Despertamento. Talvez se possa dizer que só a Reforma Protestante e a Era Apostólica tenham ultrapassado o fervor espiritual que Deus derramou nesse período. George Whitefield pregou na Inglaterra, na Escócia, no país de Gales, em Gibraltar, em Bermudas e nas colônias norte-americanas. Sua vida serviu de inspiração e tocha para vários outros pregadores contemporâneos e posteriores. Falando um pouquinho sobre ele, George Whitefield foi uma figura tão ilustre, mas tão ilustre, que depois dele, assim como John Wesley, eles sempre foram considerados e lembrados, principalmente o príncipe dos pregadores, Spurgeon, citava com muita frequência Whitefield. A vida de Whitefield, a postura de Whitefield, e as mensagens e os frutos que ele ganhou para Cristo, as almas que ele tinha ganhado para Cristo. Então, realmente ele foi um daqueles nomes que marcou demais os seus dias. Foi um pregador como poucos na história do cristianismo. E ele começou cedo, começou com 22 anos. Então, não foi uma coisa assim tão foi até um pouco diferente, como John Wesley, foi um pouco diferente por ser um jovem pregador. E lembrando que naqueles dias a gente não tinha microfonia, a gente não tinha nada disso. A única coisa que tínhamos era a voz de uma pessoa. Tempo depois, nos dias, por exemplo, de Spurgeon, só para vocês terem uma ideia, nos dias de Spurgeon, para que uma pessoa pudesse ser um pastor, ele tinha que ter pulmões fortes. Ele tinha que ser um pregador que não pudesse, que tivesse uma voz firme. Se uma pessoa nos dias de Spurgeon, que já é bem depois, não soubesse falar com eloquência ou com firmeza, aonde a sua voz tivesse alcance, ele não servia para ser um pregador, porque precisava muito de ter alcance, a sua voz, né? Uma pessoa que tivesse problema pulmonar ou tivesse limitações físicas mesmo com relação a isso, ele era considerado só um obreiro da igreja, mas não podia ser um pregador. Whitefield, ele era uma pessoa que, para aqueles dias, tudo que ele fazia mesmo com aquilo que ele tinha, que era a sua maneira de se portar, de pregar e de falar com as pessoas. E esse slide vai ser muito rico, assim como o livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer, vai nos acrescentar bastante e a gente vai aprender muito com ele. Então, continuando aqui o slide. Pode ler, meu irmão. George era o sétimo e último filho de Thomas e Elizabeth Whitefield. O pai era proprietário de Bell Inn, um hotel de Gloucester, na Inglaterra. Era o maior e mais fino estabelecimento da cidade e tinha 2 auditórios, um dos quais era usado para a exibição de peças teatrais. Quando tinha apenas 2 anos de idade, o pai de George faleceu. Depois de alguns anos, sua mãe casou-se novamente, porém foi uma união malograda que terminou em divórcio e fracasso financeiro.
Em outras palavras, né, você vê, ele vem de uma herança próspera, de um pai abençoado, que tem ali uma propriedade de um hotel, e de repente tudo acaba, e ele passa agora de um filho rico ou classe média alta para agora para uma situação de uma mãe divorciada, em que eles vão ter bastante privações. Consegue ler daí, Felipe? Tá bem pequeno aqui para mim, não sei Não, se tá bom. na sua tela tá boa os Não, dados tranquilo. biográficos. Desde pequeno, George se destacou como um talentoso orador e ator nas peças teatrais da escola. Sua mãe, vendo seu potencial, fez questão que ele estudasse, embora outros de seus irmãos tivessem que trabalhar para sustentar a família. Da mãe, George herdou a forte ambição de ser alguém no mundo. De alguma forma, ele sempre esperava mais dele do que de seus outros filhos. Outra influência forte da juventude era sua paixão pelo teatro. Como garoto, lia incessantemente peças teatrais e faltava da escola para ensaiar suas apresentações. Esta necessidade e dom de se expressar dramaticamente continuariam durante todo o resto de sua vida. Aos 15 anos de idade, George foi obrigado a deixar seus estudos para trabalhar pelo sustento da família. Durante o dia trabalhava e à noite lia a Bíblia. Seu sonho era de estudar em Oxford, porém não havia condições financeiras para isso. Finalmente sua mãe descobriu uma saída. Ele poderia ir como servidor, que era uma espécie de empregado para 3 ou 4 estudantes da classe alta. Assim, aos 17 anos, com muita expectativa, ingressou na universidade. Olha que interessante, né? Como o pai dele tinha um teatro, eu não sei se isso tem a ver com a vida dele, mas ele gostava da dramaturgia, ele gostava da apresentação. Só que agora, privado financeiramente, mas com o coração repleto de ambição e desejo de ser alguém na vida, ele teve o desejo de estudar e a mãe dele viu nele um potencial diferenciado. Essa situação de ele trabalhar como um servidor é muito interessante, porque a gente vê aqui que Oxford tinha é, essa, vamos dizer assim, essa bolsa, que era uma bolsa, entre aspas, né, aonde os ricos eram amparados pelos pobres. Então, se imagine nessa situação. Você estará indo para uma universidade e essa universidade você sabe que você vai ter que ralar muito mais do que os ricos para você conseguir, no mínimo, se formar. E interessante que ele, sabendo da situação dele, que já era desfavorável, não se incomodou com isso. Ele foi. A mãe dele descobriu isso e ele foi para Oxford. Ah, o que eu queria falar um pouco aqui, né? Até um pouquinho sobre a diferença de ambição e de ganância. Ter ambição de querer ser alguém na vida, ter ambição de querer crescer, faz parte da vida. Ser ganancioso, eu diria que é ao lado doentio da ambição. Ter ambição de ser usado por Deus, ser um vaso nas mãos de Deus, de querer ser um instrumento, é super normal. É como que a ambição fosse aquele lado bom do propósito. Porque muitas vezes falta no povo de Deus esse, essa santa ambição de fazer a obra de Deus. Geralmente, quando se trata de obra de Deus, a gente pensa, é o pastor, é o missionário, é o pregador. Mas não, ter essa ambição de ver o reino de Deus ser expandido é muito boa. Agora, ter a ganância, aí é diferente. A ganância é quando eu uso o outro para que ele seja o meu trampolim para atingir o meu objetivo. Eu uso o meu irmão, a cabeça dele para eu pisar, para eu poder crescer sobre ele. A ganância que é o problema. O problema do ser humano é a ganância. O Whitefield, ele tinha essa ambição, ele tinha esse desejo. Nenhum problema, né? Eu acredito que essa é uma coisa que nós jamais devemos privar. Privar uma pessoa de querer ser útil, de querer ter projeção, de querer ter conquista, isso é muito bom e deve ser assim. O que não deve ser assim é uma geração insossa, uma geração sem propósito, uma geração sem meta. Isso, na minha perspectiva, é uma doença. Então, você vê que o Whitefield ele tinha esse desejo.
ele ensaiava, ele queria ser útil. No livro do Boyer vai dizer que ele já nasceu com o dom da oratória, possivelmente porque ele também aperfeiçoou, possivelmente porque ele também gostava disso. Naqueles dias o teatro e a dramaturgia era uma coisa muito bem vista. Era aquilo que chamamos de arte daqueles dias. Assim como a música naqueles dias, o teatro naqueles dias era muito apreciado. E, de outra forma, ele tinha uma inclinação piedosa, ele tinha uma inclinação religiosa. Ele lia a Bíblia e trabalhava durante o dia. Então, continuando aqui, a universidade. Um minutinho que tá com um delayzinho. Pronto. Suas responsabilidades como servidor incluíam lavar as roupas, engraxar os sapatos e fazer as tarefas dos estudantes a quem servia. Os servidores viviam com o dinheiro e as roupas usadas que aqueles quisessem lhes dar. Tinham de usar uma túnica especial e era proibido que os estudantes de nível mais elevado lhes dirigissem a palavra. A maioria acabava abandonando os estudos para não terem de sofrer tamanha humilhação. Só um George, minutinho até aí. Você vê, é aquilo que eu falei há pouco. Havia uma possibilidade de bolsa, mas não era uma bolsa em pé de igualdade. Era uma bolsa trabalhe para os meus filhos. Era uma bolsa, carregue a bolsa, faça a vontade é, dos meus, como se diz, faça, sirva aos ricos, né? Você vê que por isso que muitos abandonavam. Essa era a razão. Por favor, pode continuar? George era extremamente intenso e dedicado, e achando que tinha de ganhar a aprovação de Deus, visitava prisioneiros e pobres, além de todas suas outras obrigações. Seus colegas por um tempo tentaram atraí-lo à vida social e às festas, mas logo viram que não adiantaria e deixaram-no em paz. Alguns começaram a chamá-lo de metodista, que era o nome pejorativo que davam aos membros do Clube Santo, embora ele ainda não tivesse tido nenhum contato com aquele grupo. Como servidor, não lhe era permitido tomar a iniciativa de procurá-los. Ou seja, né, você vê que ele tinha no seu coração um desejo de se consagrar a Deus, mas ele era um homem dedicado, fugia do mal. Olha que situação, né? Ele já vestia uma roupa diferenciada, não podia dirigir a palavra, não podia procurar os outros. Ele era como se ele vivesse à margem ali. Mas mesmo a sua postura tendo sido correta e mesmo ele não podendo se dirigir ao grupo que seriam os metodistas ou que seria o Clube Santo, ele já se identificava que ele era diferente, na semelhança daquele grupo que já estava em Oxford. É aquilo que a gente aprende, que Deus não tem coincidência. Alguém já disse que Deus tem Jesus-cidência, né? Deus trabalha na história, Deus trabalha no coração, coisas inexplicáveis acontecem. Então, ele tinha um desejo de ser útil para Deus no reino de Deus. Continuando aqui. Vou ler agora que aqui está bem pequenininho, talvez para você fique ruim. O Clube Santo era um pequeno grupo de estudantes dirigido por um professor em Oxford chamado John Wesley, que a gente acabou de ver no slide anterior. Aos outros estudantes, a vida disciplinada exigida pelo clube parecia tolice e o nome metodista dava a ideia de uma vida regida por métodos mecânicos desprovidos de racionalidade, como se as pessoas fossem meros robôs. Foi Charles Wesley que ouviu falar desse aluno dedicado e piedoso e, rompendo as barreiras sociais, procurou Whitefield e o convidou para um café da manhã. Com isso, iniciou-se uma amizade que duraria para o resto de suas vidas. Os membros do Clube Santo levantavam-se cedo, tinham prolongados tempos de devoções a sós com Deus, praticavam autodisciplina e tentavam garantir que nenhum momento do dia fosse desperdiçado. À noite, guardavam um diário para fazer uma avaliação de sua vida
e arrancar qualquer pecado que estivesse brotando ou se manifestando. Celebravam a Eucaristia aos domingos, jejuavam todas as quartas e sextas-feiras e usavam o sábado como dia de preparação para as festas do Senhor no domingo. Olha que fantástico. Charles Wesley, o irmão de John Wesley, ficou sabendo desse garoto e foi atrás dele. E ali quebrou os protocolos e o trouxe para si. E essa união arrastou para o resto da vida deles. E o interessante é que aqui vem um ponto um pouco do que a gente falou na aula anterior. O que faziam esses homens serem, ou melhor, o que esses homens fizeram que o tornaram tão grandes? A maneira em que eles encaravam a sua vida com Deus. E o grupo, a maneira em que eles nutriam uns aos outros. Naquele zelo não demagogo e hipócrita, mas daquela fé pura, daquela fé que um auxilia o outro. Se levantavam mais cedo, gastavam tempo com Deus, jejuavam. Lembra que na aula anterior, Felipe, eu falei sobre a questão da autopiedade, da autojustiça? Eles eram pessoas que iam visitar os presos, os necessitados. Por que eles faziam isso? Porque isso fazia parte daquilo que Jesus tinha ensinado. Só que essa autojustiça, muitas vezes, sem que percebamos, ela maqueia um pouco a justificação pela fé. Ela maqueia a obra da graça. Porque quanto mais justos somos, melhores nos sentimos. E muitas vezes nós praticamos quase que uma retribuição inconsciente de nós próprios. Porque quando eu digo eu sou merecedor disso e daquilo, eu espero de Deus muita coisa. Quando a gente cai em si, que a gente não é merecedor de nada, e que é a misericórdia de Deus que nos banha, e se Ele nos usa é porque Deus está sendo o Todo-Poderoso sobre a nossa vida, a gente sai de cena. Então, você vê que eles tinham práticas muito piedosas, muito zelosas, práticas de autocorreção, de apoio, e como se não bastasse ainda um diário de oração, onde eles avaliavam o dia e ali registravam o que eles tinham feito de coisas boas ou de repente de coisas ruins. Para quê? Para que pudessem ser corrigidos e ajudados. Olha que diferença. Eu queria gastar um minuto aqui. Hoje, uma das coisas mais horrorosas que a geração contemporânea que temos vivido é uma geração que cultua, na minha concepção, um ídolo invisível chamado egolatria. É o culto do eu. Se uma pessoa ele é advertido por alguém, se o pastor chega no irmão e fala, olha filho, você não pode isso, olha irmã, você não pode aquilo, essa pessoa de cara já se levanta contra o pastor. Olha que diferença daquele clube, aonde eles tinham como meta um ajudar o outro, um corrigir o outro, um auxiliar o outro. Hoje, o pastor que aponta um pecado na vida do irmão é horroroso. E, ao mesmo tempo, muitos irmãos querem ficar apontando de forma desordenada. Eu estou falando aqui apontar, como um pai aponta para um filho. Podem ver que hoje os pais perderam autoridades porque eles não podem chegar para um filho e falar: filho, está errado. Quero contar uma história aqui para vocês de um pai que eu conheci e eu vivi com esse pai. Certa ocasião, um pai que eu conheci, ele ainda é vivo, os filhos dele foram presos. E um dia eu fui visitá-lo, porque ele era um homem muito piedoso. Eu perguntei para ele, logo depois que o filho foi preso, os filhos foram presos, vários filhos da mesma família. Esse pai e essa mãe, que já eram anciãos, eu perguntei para ele, como que vocês estão? E aí eles choravam, estavam despedaçados, principalmente a mãe. E aí eu perguntei para aquele pai, fiz uma pergunta simples, mas eu disse assim, o senhor vai visitar o seu filho? Ele disse, não, pastor, não vou visitar. Essa resposta me chocou, porque, ora, a gente aprende que é nobre irmos visitar alguém na cadeia. E aquele pai, quando me disse aquilo, me espantou, por eu saber que ele é um homem muito piedoso. E eu perguntei para ele, por que o senhor não vai visitar os seus filhos?
Desculpa a pergunta. Ele disse assim: sabe por quê, pastor? Eu sei que eu nunca fui um pai perfeito, mas eu fui um bom pai. Durante anos da minha vida, eu adverti tanto os meus filhos para que saíssem da vida errada, e eles nunca me deram ouvido. E eu dizia para eles: filhos, se um dia vocês caírem na cadeia, papai não vai visitar vocês, porque eu criei homens, eu não criei bandidos. E ali, ao ouvir isso, eu fiquei chocado de ver a declaração de um homem, e esse irmão, ele é muito piedoso, ele visita muitos lares, visita muitos enfermos, e na hora que os filhos dele caíram na cadeia, ele não foi visitar. Eu sei que muitos de nós, de cara, vamos julgar, mas eu vou dizer para vocês que essa era uma maneira dele se preservar contra uma tristeza maior. E esse senhor, eu digo isso para vocês porque eu conheço os filhos deles, os filhos amam demais esse pai. Quando esse pai faz aniversário, quando esse pai. Vocês precisam de ver o cuidado que esses filhos, mesmo que caíram na cadeia, já saíram, graças a Deus, todos esses filhos já saíram da cadeia. Graças a Deus não estão mais no crime. Só falta o principal, que é a conversão. Um ou outro deles já se converteu, mas não todos. A maneira em que esses filhos honram o pai. Ou seja, por que eu estou falando isso, né? Porque muitas vezes na nossa vida, como é importante a gente ser exemplo. Quando a gente ouve um não, que até nos estranha por parte de um pai como esse, a gente tem que dar a mão à palmatória. Por quê? Porque, como ele disse para mim, com toda a piedade, ele falou: pastor, eu criei homens, eu não criei bandidos. E eu dizia: filho, saia desse caminho, Deus não quer e Deus não aceita. E esse pai continua firme e piedoso, levando os filhos a Cristo. E assim, voltando um pouco agora para Whitefield, Wesley, era comum eles irem nas cadeias, nos orfanatos, fazerem aquilo que é de costume os cristãos. E só que muitas vezes, quando nós fazemos tudo isso, nós nos escondemos na nossa autojustiça. E por que eu estou falando tudo isso? Eu queria voltar ao ponto agora. O ponto é falar e apontar como um pai aponta para o filho. Pode ver, esse pai, esse senhor que eu conheço, ele era um pai como até hoje. Ele nunca deixou de apontar os erros dos filhos. Hoje, muitos pastores não podem sequer comentar da questão ideológica, senão metade da igreja vai embora. Ou seja, olha que situação que a gente vive. E naqueles dias, esse grupo, eles tinham um compromisso, sem hipocrisia, sem farisaísmo, de se auto-corrigirem, corrigirem em amor, apontarem ali: olha, irmão, você precisa mais disso. E aqui fica um desabafo meu. Como tem sido difícil pastorear nessas últimas 2 décadas, principalmente nesses últimos 10 anos. Como tem sido difícil. Por quê? Porque as pessoas querem que você diga apenas o que elas querem ouvir. Você não pode chegar e cobrar de um irmão um pouquinho mais de compromisso. Você não pode chegar para o irmão e cobrar um pouco mais de santidade. Você não pode cobrar para o irmão um pouco mais de entrega. É como se fôssemos proibidos, como se estivéssemos praticando algo indecoroso. Irmãos, eu não acredito nisso. Eu acredito que a prática desses irmãos tem muito a nos ensinar, mais do que a gente imagina. Então, fiz questão de fazer esse comentário, né? Porque olha assim, olha a atitude deles, né? Eles jejuavam, eles oravam, gastavam tempo em profundos momentos a sós com Deus e ali um corrigindo o outro, né? Continuando aqui o Clube Santo, leia para nós, Felipe, por favor. O Clube Santo também era profundamente comprometido com a Igreja Anglicana e conhecia sua história e suas normas melhor que ninguém. Visitavam prisões e bairros pobres e contribuíam ao fundo de auxílio para os presidiários, especialmente para os seus filhos. Os membros também se esforçavam muito no pastoreamento de estudantes mais jovens, ensinando-os a evitar más companhias e encorajando-os a serem sóbrios e estudiosos, até mesmo auxiliando-os quando tinham dificuldade nos estudos. Tudo isso era ótimo, mas havia um problema fundamental. Era uma salvação baseada em obras.
por mais que fizessem, experimentavam pouquíssima alegria, pois a natureza de sua salvação ainda era um mistério insondável e Deus estava distante. Nenhum dos líderes haviam ainda experimentado a verdadeira graça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Exatamente por isso que eu quis gastar aqui um minuto falando com vocês. A nossa autojustiça se esbarra nisso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, mesmo conhecendo a salvação da graça, a gente vive como se praticássemos a salvação pela obra. Ah, porque eu fiz, eu construí a igreja, eu levei a pessoa, e essas coisas não têm nada a ver com o evangelho. Ao mesmo tempo, o oposto também é ruim. Aqueles que dizem, não, a salvação é pela fé, e aí vivem a graça barata, ou seja, não deixam de se aplicar. Esses irmãos, eles tinham esse problema. Eles viviam inseridos num contexto onde a obra levava-os à salvação. E isso acabava fazendo com que eles se tornassem um pouco secos e ocos, mesmo com corações piedosos. Então, continuando aqui o slide, aqui mostra ele pregando. Naqueles dias o púlpito era um pouco mais elevado. Isso daqui é uma foto de Whitefield. A influência de Scougal. Whitefield ficou mais e mais consciente do seu anseio interior por conhecer Deus de forma íntima e verdadeira, mas não sabia aonde recorrer. Ele lia com voracidade e finalmente achou um livro antigo escrito por um escocês desconhecido, o reverendo Henry Scougal, intitulado A Vida de Deus na Alma do Homem. Neste livro, ele descobriu que todas as suas boas ações, que pensava estarem conquistando-lhe o favor de Deus, não tinham valor algum. O que precisava realmente era Cristo ser formado dentro dele, ou seja, nascer de novo. Scougal ensinou que a essência do cristianismo não é a execução de obrigações exteriores, nem uma emoção ou sentimento que se possa ter. A verdadeira religião é a união da alma com Deus, a participação da natureza divina, viver de acordo com a imagem de Deus desenhada sobre a nossa alma, ou na terminologia do apóstolo, ter Cristo formado em nós. Whitefield aprendeu destes ensinos a maravilha que é Deus querer habitar no coração e realizar sua obra através de nós. E quão profunda e admirável é a graça que torna possível a vida de Deus habitar na alma do homem. Olha que fantástico. Ele viu, pela vida do reverendo Henry Scougal, essa nova dimensão que ele não conhecia. Mais uma vez, amados, olha como é poderoso o trabalhar de Deus na nossa vida por meio do outro. Na vida do cristianismo, nenhum de nós conseguirá crescer a não ser que a gente se subjugue em primeiro lugar a Deus e coloque a nossa vida com quebrantamento e humildade, partindo e dando direito de dúvidas, que a gente aprenderá sempre algo com algum irmão. Pode ver que ele aqui aprendeu com esse reverendo. Por meio do quê? Por meio de um livro, por meio de um texto, por meio de um escrito de alguém. Muitas vezes na nossa vida, a gente deixa de crescer porque a gente acha que a gente já atingiu um patamar de santidade e de crescimento. Isso não é verdade. A gente pode crescer sempre, a cada período. E aqui, Whitefield, nas suas inquietações, notou que realmente ele precisava dar esse passo além. E esse reverendo Henry foi o instrumento que Deus usou para poder tocar na alma dele. Assim como os instrumentos que Deus usou para poder sacudir a vida de Wesley foram os moravianos, assim foi o reverendo Henry na vida de Whitefield. Mesmo ele estando ali com Wesley, ele precisou de alguém. O que Deus vai fazer na nossa vida por meio de alguém? Nós não sabemos, mas sabemos que é possível.
que Deus faça algo novo, usando alguém para abençoar a nossa vida. E pode ver que a vida de Lutero não foi diferente também. Lutero foi um vaso nas mãos de Deus e ele precisou de quem? Precisou das Escrituras. Mas ele não só foi nas Escrituras, ele olhou nos pré-reformadores também, que ele aprendeu olhando seus escritos. Todos nós somente cresceremos com o auxílio de alguém. E é por isso, irmãos, que um dos maiores aliados da nossa vida e um dos maiores poderes que podemos ter na nossa vida é o auxílio de livros. De livros. Porque, na realidade, o livro nada mais é do que o conselho sábio de uma pessoa por parte da literatura. O livro nada mais é do que isso. Já que eu não tenho tempo de poder estar com aquela pessoa no tempo que ela está disponível, eu posso ter um momento com ela por meio do que ela deixou para mim. E um livro é como se eu chamasse aquela pessoa para poder me ensinar. Na aula passada, eu falei para vocês sobre o livro de Martyn Lloyd-Jones. Eu nunca ouvi uma pregação de áudio, de vídeo de Martyn Lloyd-Jones, mas eu já li muito sobre a vida dele. Como esse homem abençoou a minha vida. É como se ele entrasse no meu escritório e ali falasse: Pastor Raimundo, servo de Cristo Raimundo, tenho algo para te falar. O livro é uma das armas mais poderosas. Claro que a principal e a sobre todas é a palavra de Deus, que merece todo o destaque de tudo. Mas como é importante, né? Você vê, nosso irmão, ele precisou de uma influência. E essa influência veio pelo reverendo Henry Scougal. Continuando aqui, este livro maravilhoso, porém, acabou deixando Whitefield quase enlouquecido. Ele não sabia como nascer de novo, mas começou a buscar essa experiência com todas as suas forças. Deixou de comer certos alimentos e dava o dinheiro que economizou com isso aos pobres. Usava só roupas emendadas e sapatos sujos. Passava a noite inteira em fervorosa e suada oração e não falava com ninguém. Para negar a si mesmo, abandonou a única coisa que mais realmente gostava, que era o Clube Santo. Começou a ir mal nos estudos e foi ameaçado com expulsão. Seus colegas o acharam completamente pirado. Orava ao ar livre, no relento, mesmo nas madrugadas mais gélidas, até que uma de suas mãos ficou preta. Finalmente, ficou tão doente, enfraquecido e magro que não conseguia nem subir a escada para sair do quarto. Tiveram de chamar um médico que o confinou à cama por 7 semanas, quase 2 meses. Ele queria entender o que é esse negócio de nascer de novo. Olha, irmãos, olha como o poder do discipulado é fundamental. Mesmo Wesley, John Wesley, Carlos Wesley, sendo sacerdotes piedosos, eles não sabiam disso também. Ele precisava ser treinado, ele precisava ser discipulado, ele não tinha, ele tinha um livro. Algumas dúvidas o livro não esclareceu. E ele começou a buscar a Deus sistematicamente. Mas muitas vezes, mesmo que a gente tenha certos riscos, Deus não nos abandona. E aí ele ficou doente e ficou quase 2 meses afastado. Praticamente foi quase expulso de Oxford por causa... As suas notas caíram. E olha como é bom poder ter alguém para nos ensinar. Olha como é nobre poder ter alguém para nos conduzir. Eu não tenho dúvida, se ele tivesse tido um moraviano para conduzi-lo a essas lições, quem sabe o conde de Zinzendorf, ele ficaria mais tranquilo. Mas essa foi a experiência da vida dele. Essa foi eu diria, o estágio da alma dele. Ele queria isso e ele buscou. Mais uma vez, voltando ao final da aula passada. Perceba, Felipe, o quanto de busca íntima esses grandes homens de Deus tiveram. Orações, jejuns, súplicas, momentos em que eles e Deus se desbruçavam. Eles não ficavam olhando agora aqui para a religião que eles participavam, eles não ficavam transferindo culpas, eles queriam uma respostas para eles. Eu quero acreditar que esse é o grande ponto alto da vida dos nossos irmãos do passado. Eles buscavam em Deus algo e não ficavam se justificando e nem transferindo e nem botando culpa. Certa ocasião eu aprendi e ensinei
uma frase que eu guardo comigo até hoje. Ninguém tem o poder de acabar conosco, nem mesmo Satanás, a não ser nós mesmos. Quem destrói a nossa vida, em primeiro lugar, somos nós mesmos. Quando nós buscamos fugas, desculpas, porque nem mesmo Satanás, que é o nosso pior adversário, pode acabar conosco quando nós nos refugiamos no esconderijo do Altíssimo. Por isso que ninguém pode destruir conosco a não ser nós mesmos. E esses homens dão essa lição. Porque muitas vezes a gente fica culpando todo mundo, culpa a igreja, culpa o sistema. É verdade, está tudo perdido, mas a resposta de Deus está em mim e em Deus. E quando eu me posiciono de uma forma correta, eu serei um vaso de Deus para fazer aquilo que Deus deseja. E aqui, o nosso querido irmão teve um momento de muita dificuldade. Aqui é uma outra foto dele pregando. Experiência do novo nascimento. De forma surpreendente, foi nesse tempo de descanso e recuperação que sua vida finalmente foi transformada. Ele ainda mantinha um tempo devocional com Deus, de acordo com as suas forças, mas agora começou a orar de forma mais simples, deixando de lado todas suas ideias e esforços e tentando realmente escutar a voz de Deus. Olha aqui, mais uma vez, era ele Deus, Deus e ele. Certo dia, ele se jogou sobre a cama e clamou: "Tenho sede." Foi a primeira vez que havia clamado a Deus em total incapacidade e insuficiência. E foi a primeira vez em mais de um ano que se sentira alegria. Nesse momento de total entrega a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, um pensamento novo penetrou seu coração. Jorge, você já tem o que pediu. Você cessou suas pelejas e simplesmente creu e agora nasceu de novo. Em outras palavras, ele teve a certeza de Deus na vida dele e ele passou então a ter aqui a sua tranquilidade. A sua alma se alegrou e ele teve essa experiência. Por isso que a nossa vida cristã é óbvio que nós precisamos da Bíblia para nos pontuar, mas se essa Bíblia não for validada por uma experiência real conosco, de nada vale. A gente vê que muitas pessoas morrem espiritualmente porque elas têm um discurso vazio de um Deus todo-poderoso que preenche todo mundo, mas que não liberta ela. E se essa verdade não fizer sentido na nossa vida, como que a gente vai convencer aos demais? E aqui ele se sentiu de novo alegre, viu que Deus estava respondendo, e aí continua então a sua experiência de novo nascimento. Foi tão simples, tão absurdamente simples, ser salvo por uma oração tão singela que Whitefield começou a rir. E assim que riu, as comportas do céu se romperam e sua vida foi inundada por um gozo indizível, cheio e transbordando de grande glória. Sua aparência exterior ainda era de um universitário doentio e fraco, porém a carreira do maior evangelista do século XVIII tinha acabado de nascer. Ele ainda levou 9 meses para recuperar fisicamente, mas no seu coração havia só um desejo: compartilhar as boas novas que Jesus Cristo viera para os pecadores e que o pecador só precisava arrepender-se, aceitar a morte expiatória de Jesus e lançar-se espiritualmente nas mãos de Deus. Aleluia! Olha só que fantástico. Aqui, olha os meses que ele precisou esperar para que a sua vida voltasse à sua plenitude. Mas ele aqui já estava sendo preparado para aquilo que o século XVIII veria. Uma tocha também nas mãos de Deus. Continuando. Em sua casa em Gloucester, Whitefield manteve sua vida disciplinada do Clube Santo. Ou seja, ele não desprezou aquela prática. Aquilo que ele aprendeu com Wesley, aquilo que ele aprendeu com os irmãos no Clube Santo, continuou. Mas tudo agora tinha um novo significado. Não eram mais para alcançar o favor de Deus ou tornar-se justo, mas para focalizá-lo em servir a Deus. Diariamente meditava numa passagem bíblica que lia em inglês, depois em grego e finalmente no famoso comentário de Matthew Henry.
Orava sobre cada linha que lia, até que entardecesse e recebesse o seu significado, e sentisse que já fazia parte da sua vida. Logo fundou uma pequena sociedade que se reunia todas as noites. Olha que fantástico, irmãos. Na aula passada, nós terminamos a aula, Jorge, falando um pouco sobre isso. O que esses homens de Deus faziam para ter alcançado uma vida incomparável? E aí a gente estou debatendo já um pouco. Eles tinham uma premissa na vida deles, que era a vida com Deus. Aqui ele lia a Bíblia, ele lia no original, e depois ainda lia comentários bíblicos, e depois ia orar por cada texto que ele leu. Alguns historiadores vão falar que Whitefield lia a Bíblia de joelhos. Ele lia de joelhos. Sabe a devocional que fazemos? Eu espero que os irmãos estejam sempre fazendo, e eu espero que cada cristão faça sempre. Aquela devocional de ler um capítulo ou dois, que muitas vezes já é uma batalha. Ele fazia essas leituras, alguns historiadores vão dizer, que ele lia de joelhos e orava em cima de cada palavra. E quando ele acabava esse período, que não era um período comum, não era 5 minutos, sua alma estava aquecida. Eu quero acreditar, irmãos, que essa é a razão do porquê muitos cristãos são cristãos fervorosos, alguns ministros são ministros fervorosos e outros são apenas profissionais da fé. Porque o profissional da fé, ele copia a mensagem do outro. E o fervoroso busca em Deus aquilo que Deus quer falar com ele, em primeiro lugar, e depois quer falar com o seu povo. Whitefield demonstra isso, essa piedade, essa devoção. Antes ele fazia com um grupo de irmãos lá no Clube Santos. Agora ele fazia sozinho. Por quê? Porque ele estava se recuperando. Pouco tempo depois ele se uniu a esses irmãos e criou ali a sua sociedade, ou seja, o seu pequeno grupo, os irmãos que compartilhavam desses mesmos valores. Continuando. Aqui mais uma foto dele, né? Em Oxford. Não demorou muito e já estava tendo oportunidade de pregar. Inicialmente tinha receio de ser ordenado muito jovem e de se envaidecer, mas colocou diante de Deus um sinal. Se por um milagre houvesse provisão para voltar a Oxford e se formar, ele aceitaria a ordenação. E pouco a pouco foi isso que aconteceu. Ao mesmo tempo, soube que os irmãos Wesley tinham ido à América como missionários e que precisavam de alguém para dirigir o Clube Santo. Dessa forma, voltou a Oxford, completou seu curso e foi ordenado. Inicialmente, tentou ficar quieto no seu lugar. Seu objetivo era alcançar os outros estudantes na base de 1 a 1. Mas havia um problema. Desde o momento que abriu a sua boca, todos queriam ouvir mais. Depois de 4 semanas pregando mensagens em Gloucester, Bristol, Bath, um pequeno avivamento se iniciara. As igrejas estavam lotadas e as ruas estavam cheias de gente tentando entrar. Whitefield tinha apenas 22 anos. Que coisa extraordinária. Uma experiência, um homem devoto, um homem que tem um encontro com Deus, que é auxiliado, que vive os mandamentos recíprocos. Agora tem um desejo, e olha que coisa fantástica, irmãos. O desejo dele não era ser um pregador, era ir de 1 a 1. Mas aqui vem o chamado e a vocação. Enquanto alguns querem ser pregadores para mostrar as suas virtudes, outros querem simplesmente fazer a obra de Deus na simplicidade do Evangelho. Por isso que a gente vê que a postura dele e até o desejo dele de não se envaidecer, de não ser ordenado muito novo, para não se soberbecer, a gente vê em tudo isso a grandeza desse servo de Deus. Mas Deus abriu a porta, ele fez um voto com Deus, sabia da dificuldade de voltar para Oxford, lembrando que ele era de uma família pobre, que ele estava indo lá como servente, sabendo que ele ficou doente, foi visto como que uma pessoa quase que enlouquecida, mal compreendido, tirou notas ruins, ou seja, tudo era desfavorável. Mas Deus é aquele que abre as portas. Eu aprendi em certa ocasião com o pastor Ernesto Nini, e isso eu guardo no meu coração.
Deus, na nossa vida, a gente não precisa fazer muitas coisas. Deus é aquele que abre portas. E a porta que ele abre, a gente só passa. A porta que ele abre, a gente passa. E a porta que ele não abre, a gente não passa. E a porta que ele fecha, a gente aceita. Eu aprendi isso com o pastor Ernesto Nunes e eu guardo isso no meu coração. Porque muitas vezes a gente quer abrir portas na marra, na força do nosso braço, com o nosso jeitinho de querer fazer as coisas. E quantas são as vezes que quando a gente quer ajudar a Deus, a gente só atrapalha. Esse homem de Deus aqui, ele deixou Deus conduzi-lo. E Deus foi honrando. E ele prega nos vilarejos. E as almas sedentas querem agora ser atingidas pela palavra de Deus. E é maravilhoso que Deus começa a confirmar a obra dele. E eu aprendi também na minha caminhada que toda obra que é feita de Deus, no poder de Deus, recebe o selo de Deus e Deus, no tempo dele, nos honrará. A gente não precisa correr atrás, a gente não precisa se oferecer, a gente não precisa barganhar, porque quando Deus está num projeto, numa obra, ele honra aquele projeto, ele honra aquela obra, ele providencia os recursos e ele abre as portas. Mesmo que homens malignos tentem nos atrapalhar, o diabo jamais vencerá, porque Deus sempre pelejará ao nosso favor. E ele tinha, Whitefield, 22 anos. E aqui começam, então, as grandes experiências. Aqui reluz um pouco ele pregando nas praças. Como pregador, lê para nós, Felipe, um pouquinho. Apesar de sua formação acadêmica, Whitefield utilizou muito mais seus talentos dramáticos para comunicar as verdades espirituais do que conhecimentos intelectuais. Concentrou no aperfeiçoamento do que hoje chamaríamos de linguagem corporal. A paixão seria sua chave na pregação das verdades espirituais que muitos já tinham ouvido, porém sem vida. Sem muita prática em homilética, sua sensibilidade dramática logo o colocou numa classe à parte. Lágrimas, fortes emoções, agitado, movimento corporal, mas acima de tudo uma experiência intensamente pessoal do novo nascimento. Eram características de sua pregação e das reações dos seus ouvintes. Sua prodigiosa memória o capacitava a transformar o púlpito num teatro sagrado que representava os santos e pecadores da Bíblia diante dos seus ouvintes fascinados. Olha que coisa fantástica, né, amados? A gente vê aqui uma coisa muito linda, que é Deus, quando ele tem um projeto na vida de alguém, toda a história da pessoa, ela acaba sendo uma bênção na vida da pessoa. Lembra que o pai dele tinha um teatro? Lembra que ele gostava de encenações? Agora vem. É como se Deus, é aquilo que sabemos, né? O Senhor é o oleiro, nós somos vaso. Nada na nossa história, nada na nossa vida tem é, é desassociado, né? Todo o nosso contexto, seja ele o contexto social, a época que a gente nasce, o momento, tudo tem um plano no reino de Deus. E não foi diferente na vida dele. Porque agora, tudo que ele fazia, tudo aquilo que a gente pode dizer de habilidades de neurolinguística, de oratória, ou da dramaturgia, ele usou, mas ele não usava com aquela instrumentalidade humana. Ele colocava tudo isso a serviço de Deus. Como nós acabamos de ler, lágrimas, paixão, e tudo baseado numa experiência pessoal, de uma vida intensa. Então, isso tudo era algo maravilhoso na vida dele, fazendo com que ele tivesse esse destaque lindo, belo, tremendo e poderoso na sua comunicação. Lembram? No passado na primeira aula eu falei sobre que a Inglaterra, nesses dias, estava vivendo seu declínio, porque logo depois da Reforma Protestante foi aquela ebulição, aí depois vem o período da estagnação, e depois vem o período da acomodação e do declínio. E o período do declínio é o pior. Por que é o pior? Porque as pessoas se sentem que são convertidas. Você vai chamar a atenção delas, elas dizem, não, eu já sou convertido. Vivendo no pecado.
Então foi nesse contexto de declínio que Deus levanta ele e levanta os irmãos do Clube Santo, para que eles tragam de volta a mensagem do puro evangelho. E Deus aqui começa a honrar a vida desse homem. Esse homem que, assim como Wesley era anglicano, Whitefield era batista. E a igreja que eles eram não os aceitava também. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles eram pregadores de praça. Eles apoiavam um movimento diferente de sociedades em que um cuidava do outro. Isso tudo era muito estranho. Então ele não era bem visto e muitas vezes as portas eram fechadas. Mas ele não se importava. E ele ia para as praças. E quando as portas das igrejas estavam fechadas, eles eram recebidos muitas vezes nas praças das cidades e lá pregavam. Então é realmente fantástico saber e aprender um pouco como era a vida desses homens. Eu me lembro de um, de um repórter, né, que chegou para ele e disse assim: Whitefield, eu posso registrar os seus sermões? Posso escrevê-los? Ele disse assim: pode, mas eu não sei como você vai colocar no papel os trovões, os relâmpagos, a chuvarada e os ventos. Porque ele era esse pregador tão eloquente, tão espirituoso, tão carismático, que ele não sabia como alguém ia conseguir registrar o sermão dele em papel. Pode ver que nós não temos um acervo muito grande de Whitefield. Eu, por exemplo, eu tenho um material muito pequeno de Whitefield. Eu sei que existe muita coisa dele, mas eu tenho muito pouca coisa de Whitefield. Eu tenho tenho uma coleção razoável de Wesley e uma coleção muito grande de Spurgeon. Mas já de Whitefield eu não tenho, de Calvino eu tenho. Uma coleção bastante grande também. Mas porque ele era um pregador de praça. E um pregador de praça tem essa experiência do sol que queima, das pessoas que estão sofrendo. Ele tem uma mensagem mais vívida e mais real, e ele acaba sendo uma pessoa, como chamamos, que explora, eu diria, o lado mais sensitivo das pessoas. Ele era assim. Então, continuando aqui, tenha bondade, Felipe, leia para nós, por favor. Entre os que ficavam encantados diante das pregações estava um grande ator inglês, David Garrick, que exclamou: Eu daria 100 guineas, moeda inglesa da época, equivalente a mais de uma libra moderna. Opa, deve ter caído o sinal do nosso irmão. Oi, pastor? Caiu, eu daria mais de 100. Aí falhou. Eu daria 100 guineas. Isso pode continuar? Pode. Moeda inglesa da época, equivalente a mais de uma libra moderna. Se eu pudesse dizer, como o Sr. Whitefield, Vocês com entenderam suas o que ele quis mensagens, dizer? Deixa eu dar uma pausa aqui. Felipe, eu acho que já deve estar dando quanto tempo? sim, vai dar 54. Tá bom, então pode continuar. Deixa eu só fazer esse comentário. Esse senhor que disse isso, ele queria assim, eu queria falar um ó, como ele fala, entendeu? Parece estranho para nós, né? Mas a maneira em que ele se comunicava era com tanta graça, era com tanta formosura, que ele falou assim: eu pagaria, eu queria fazer um ó como ele faz. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, contar até uma história. O Spurgeon foi convidado para pregar numa certa igreja. E como ele nunca tinha ido nessa igreja, ele pediu para o pastor se ele poderia ir à igreja para conhecer a igreja. Aí o pastor disse sim, claro. E aí ele foi então à igreja. E o pastor disse: essa é a igreja, pastor. Aí ele subiu no púlpito, ele viu as dimensões do púlpito, ele olhou o tamanho da igreja. E aí Spurgeon disse assim: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou numa direção. Ele virou para outra direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Spurgeon foi lá para conhecer o ambiente e para conhecer a acústica.
Porque naqueles dias não tinha acústica. Então, muitas vezes ele queria saber como que a voz dele ecoava, se a igreja tinha uma boa acústica. Em outras palavras, o zelo do pregador. Passado algum tempo, uma pessoa chegou para Spurgeon e disse: eu me converti quando o senhor foi àquela igreja. Aí Spurgeon ficou admirado porque naquela noite, depois da mensagem de Spurgeon, não houve pregação, ou melhor, conversão. E aí Spurgeon perguntou para ele: mas como o senhor se converteu se naquela ocasião não houve nenhuma demonstração pública de conversão? E aquele senhor disse assim: pois é, mas não foi no dia que o senhor pregou. Mas como assim? Foi quando? Foi quando o senhor foi visitar a igreja. No dia que o senhor foi visitar a igreja, eu estava consertando o telhado. Na hora que o senhor disse: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, essa palavra entrou tanto no meu coração que eu não parei de meditar sobre ela e eu disse: eu entregarei a minha vida àquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, por que eu estou falando isso? Esses homens do passado, eles eram zelosos com a sua maneira de praticar a fé, na sua vida íntima e individual com Deus, mas quando eles se apresentavam, eles não tinham uma preocupação apenas aqui retórica, mas eles faziam com zelo, porque eles sabiam que estava em jogo aqui a salvação de milhares de pessoas. Então, quando esse príncipe aqui, ou melhor, quando esse ator inglês, né, David Garrick, diz isso, ele está dizendo porque como ator ele queria saber fazer um ó, sim, porque era genial, era genial. Então, né, eu fico fascinado de ouvir isso por causa dessa declaração. A gente vai dar uma pausa agora, Jojão, permanece aí, o Felipe só vai censurar essa gravação e já vai abrir uma na sequência, porque eu preciso fechar a gravação antes de 1 hora. Fecha pra gente, Felipe, por favor.